Os gastos de deputados federais com aluguel de carros, barcos, aeronaves subiram nos últimos anos e somam ao menos 279 milhões de reais, de 2019 a 2025. Repórter Matheus Dias aqui com a gente. Os valores ainda devem aumentar porque os números desse ano ainda não estão fechados. É isso, Matheus? Boa noite, bem-vindo. Pois é, Tiago, é isso mesmo. Boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. Então, antes de falar de trabalho dentro da Câmara dos Deputados, o trabalho que este ano foi marcado por muitas votações dúbias, de bastante discussões, lados divididos, agora o foco dos deputados, pelo menos ao que ficou explícito até pela Polícia Federal, Tiago, foi pelo que acontece na vida privada deles. Isso porque os gastos de deputados, como você bem disse, com aluguéis de carros, de barcos e até de aviões, aumentou bastante, cerca de 18% nos últimos 7 anos, e no período que conta de 2019 até 2025, foram 279 milhões gastos pelos deputados com esses aluguéis. No começo dessa semana, Tiago, inclusive 40 milhões de reais foram ali lançados no plantel da Câmara dos Deputados para que fossem analisados, mas ainda tem mais valores a serem lançados, já que os deputados têm até 90 dias para registrar ali tudo que foi gasto em 2025. Então, claro, como você disse, 279 milhões ainda não é o valor cheio. Esse valor ainda vai aumentar. Esses gastos são bancados pela Câmara, chamados de cota para exercício de atividade parlamentar, ou mais conhecido pelo jargão político como cotão. Esses valores eles servem para custear ali os gastos com os escritórios dos parlamentares, com a manutenção desses escritórios, mas também aluguel e fretamento de veículos, além de compra de passagens aéreas. Isso porque os deputados, eles são eleitos ali em cada estado, e nos estados em que vivem, eles têm que frequentemente viajar para Brasília. Então essa cota também não tem um valor fixo. Quanto mais longa a viagem, maior a cota para o deputado. Quanto mais longe de Brasília o deputado morar, ele ganha mais dessa cota parlamentar. Um exemplo prático disso, inclusive, é o deputado Éder Mauro, do PL do Pará, que só ele, nesse período de 2023 a 2025, período onde o mandato dele começou ali até agora, ele gastou 883 mil reais. Tanto que desse valor, 540 mil para alugar barcos e 343 mil automóveis. Ele justificou dizendo que esses gastos são justificados, já que no estado do Pará, boa parte da região ali é marcada por rios e lagos e muitos dos transportes são feitos de barco. Às vezes as agendas políticas são feitas de barco, por isso os fretamentos. E o carro, ele disse que aluga o mesmo carro desde o início do mandato em 2023. Só que agora esse aluguel de veículos, de barcos, de aviões, ficou marcado esse ano e agora entrou em pauta essa semana principalmente, não só por conta do aumento, depois que contabilizaram o que já foi gasto nesse período, mas também por conta de uma investigação da Polícia Federal sobre corrupção, viu, Tiago? A PF, desde a semana passada, investiga 2 deputados do PL do Rio de Janeiro. A gente fala de Sóstenes Cavalcante, inclusive é líder do PL na Câmara, mas também Carlos Jardim, por conta de uma investigação da PF em relação a usos irregulares desse valor parlamentar, no caso dos aluguéis dos veículos. A polícia encontrou ainda durante essa investigação 430 mil reais em espécie em um imóvel ligado a Sóstenes. Ele, o deputado, inclusive respondeu, rebatendo a investigação, dizendo que esse valor era referente a um imóvel que ele tinha vendido e o comprador pagou em dinheiro. E por conta da agenda parlamentar cheia, ele ainda não tinha conseguido depositar o valor. Mas tanto Sóstenes quanto Carlos Jardim disseram em resposta, em autodefesa, que essa investigação é covarde, segundo eles, porque ela aponta apenas para os candidatos da direita. Tiago. É isso. Matheus Dias, então, falando sobre essa gastança dos parlamentares, está daqui a pouquinho. Cristiano Vilela, fazendo uma conta por baixo aqui, pegando esse valor de 279 milhões, dividido por 5 anos, são quase 55 milhões por ano, dividido por 12, 4 milhões e meio, mais ou menos, por mês, desses gastos dos parlamentares. Agora, o que é luxo e o que é necessidade, Vilela? Olha, Tiago, eu vejo que desses gastos, seguramente nós temos um contingente bastante significativo de práticas que não condizem necessariamente com o exercício da atividade parlamentar. Infelizmente, ao longo dos anos,
foi se estabelecendo uma série de penduricalhos disfarçados de formas de custeio da atividade parlamentar que, na prática, acabam permitindo com que os deputados e senadores possam se utilizar de uma estrutura para seu próprio benefício e para benefício político também, pensando naturalmente na reeleição, que, de uma forma geral, a grande maioria dos parlamentares sempre busca ao final de 4 anos. Então, com relação a isso, existe uma subversão clara no Brasil há muitos anos do papel do parlamentar e muitas vezes essas práticas indevidas elas se escondem dentro do argumento de que a autoridade tem que estar próxima dos seus eleitores e que muitas vezes o deslocamento é custoso e tudo mais. Isso acaba justamente fazendo com que essa mamata, essa estrutura antiquada, essa estrutura que não se justifica, ela se mantenha por anos e anos e, é claro, é muito simples, é muito fácil, porque é pago por nós, cidadãos que pagamos impostos. Pois é, e de qualquer forma, a gente, quando vê uma notícia como essa, discute o que é possível fazer para reduzir gastos do Congresso Nacional, claro, dos poderes como um todo, né? A gente passou o ano inteiro discutindo como que o governo poderia ou deveria cortar gastos, mas em relação ao Congresso Nacional, por que é tão custoso, né? O judiciário também custa, não é, Vilela? Exato, Tiago. E nós temos, especialmente em relação aos poderes, uma prática bastante ruim para o país, bastante deletéria para a sociedade brasileira, de uma forma geral, que é o fato de que esses poderes acabam legislando em causa própria no sentido de manterem essas estruturas, essas benesses, esses benefícios que acabam atendendo aos interesses dessas corporações. E o fato é que nós temos um poder legislativo que é composto ali, cada deputado, por um grupo significativo de assessores, cuja finalidade, cuja utilização desses quadros é absolutamente questionável, um volume significativo de pessoas à disposição dos parlamentares. A gente fala também de valores financeiros que são disponibilizados para locação de veículos, combustível, locação de escritórios, enfim, volumes também que são muito superiores àquele mínimo que seria necessário para o desenvolvimento adequado de uma atividade parlamentar. São esses penduricalhos, são essa gastança que faz com que a gente tenha o legislativo mais caro do mundo, o judiciário mais caro do mundo e uma contraprestação que muitas vezes não é a devida, não é a melhor para a sociedade.